Olá, sejam bem-vindas e bem-vindo a mais um vídeo aqui da minha página, do meu canal. Pois bem, hoje eu trago-te a dúvida da Joana. A Joana pergunta-me como é que ela ultrapassa o medo de falar em público. Pois bem, eu acredito que esta questão é comum à grande maioria de vocês que estão deste lado também e que têm algum desafio com a parte de falar em público. Pois bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer-te que não existe medo de falar em público. Isso é irreal. Isso não é verdade. Ninguém tem medo de falar em público. Ok? Ponto. O que é que nós temos? Nós temos é medo de falhar. Nós temos medo de ser ridicularizados por aquilo que vamos dizer. Nós temos medo de chegar lá acima do palco eventualmente e nos dar uma branca. Nós temos medo de que as pessoas vão gozar com a nossa palestra, com o nosso discurso, com a nossa conversa, ok? Esse é que é o medo. O medo não é de falar em público, porque todos nós em algum momento falamos em público, uma festinha da escola, uma festinha familiar, ou seja, há um público de pessoas, ok? A verdade é o que é que os outros vão dizer. Este é que é o meu medo, ou seja, o medo de errar, o medo de falhar, o medo de ser ridicularizado, o medo de não ser aceite. Estes são os verdadeiros medos que estão por detrás deste falar em público. E então, como é que nós superamos este medo? Como é que nós superamos estas ideias, estes Zequinhas urubus, não é? Este nosso juiz que está aqui, blá blá blá, tu vais falhar, as pessoas vão gozar contigo, as coisas não vão correr bem. Ou seja, como é que nós ultrapassamos isto? Simples. A resposta é simples. Com planeamento. Com planeamento e prática. Ok? Planeamento e prática. Planeamento e prática. Se tu planeares muito bem aquilo que vais falar, se tu conheceres o teu tema, se tu planeares como é que as coisas vão acontecer, tu vais te sentir muito mais confiante para falar. E por outro lado, se tu praticares, ou seja, praticar, se tu fores para locais próprios, por exemplo, tens os Toastmasters, ok? Podes procurar Toastmasters e há em todas as localidades. E onde tu vais lá exatamente aprender isto, ou seja, aprender como falar em público, aprender quais são as técnicas, o que é que deves fazer, por exemplo, com as mãos, como é que tu deves fazer com o teu sorriso, como é que deves estar o teu corpo, ou seja, são técnicas que tu vais aprender de o que é que tu deves dizer, qual é o tempo que tu deves ocupar, como é que tu deves fazer as ligações das coisas. Ou seja, tu vais aprender e praticando, tu vais a fazer apresentações, ou seja, vais praticar com planeamento. E sempre que nós praticamos com planeamento, o falar em público é sempre, sempre, sempre sinónimo de sucesso. Sim? Agora, partilha comigo. Tu por acaso tens este medo? Tu costumas dizer que tens medo de falar em público? Sim ou não? Depois de responderes essa pergunta, pensa, sabendo tu que não tens medo de falar em público, qual é o medo verdadeiro que está por trás disso? Está bem? Qual é o medo verdadeiro que está por trás disso? Não ser amado, não ser aceito, ser ridicularizado, o medo de falhar, o medo de errar? Diz-me, escreve aí nos comentários qual é o medo que está por detrás disto e depois pensa. Só tens que planear e praticar. Planear e praticar. Sim, bora lá entrar em ação.